A mensagem do Evangelho é para trazer arrependimento e mostrar para você que há uma vida diferente desta que você tem vivido nos últimos anos. Yahshua, o Messias, veio para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Basta confiar nele e aceitá-lo, reconhecendo que você precisa ser salvo, reconhecendo que a vida que leva hoje precisa ser mudada, pois a vida que o mundo te oferece, e de ilusões, correndo atrás de coisas materiais, e se preocupando com o dia de amanhã. Sendo que o amanhã não pertence-nos, os apóstolos testemunharam com a própria vida que Yahweh cuida daqueles que se entregam, e abandonam a velha maneira de viver, e a mensagem sempre foi a mesma, para que se arrependa, e se converta, pois o reino do céu está próximo, e de fato já chegou, meus irmãos, pois Yahshua iniciou o reino dos céus, desde o momento que pisou na terra, e ensinou que o reino começou dentro do coração de cada pessoa, que aceita seguir os passos dele. Então desde já, devemos viver como habitantes do reino, sendo fiéis à mensagem, e entendendo que evangelho não é ler, mas sim viver na pele. Irmãos, não importa o quanto vocês pensam que Yahshua não vai aceitá-los por terem errado bastante, pois se vocês conseguem compreender estas palavras, que estão ouvindo com anseio, para viver, e isso significa que ainda dá tempo para que você se arrependa, só não perca mais tempo, e não se converta pela metade, como muitos se acostumaram a fazer nos sistemas religiosos, onde dizem se converte agora, e daqui a pouco estão chamando palavrões, e brigando com as pessoas. Saibam que a conversão e o arrependimento devem ser sinceros, e quem se arrepende não volta ao erro. Ouçam Hebreus capítulo 10 versículo 26 ao 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Yahweh. Portanto, irmãos, se hoje esta mensagem está chegando até vocês, parem de se acostumar com o pecado. O mundo diz que pecar é normal, mas quantas vezes Yahshua teria que vir morrer por você, para você parar de pecar? Será que você faz ideia do quanto ele suportou para você hoje virar as costas para ele, desprezando o preço que ele pagou por sua vida? Ouça Isaías capítulo 52 versículo 14. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada, que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Irmãos, Yahshua sofreu mais que qualquer ser humano desta terra. Ele carregou cada lágrima sua. Ele foi castigado sem ter nenhum pecado. Ele foi ferido pelos seus erros. Sim, sabe aquele pecado de estimação que você insiste em praticar? Foi por causa disto. Os apóstolos de Yahshua foram apedrejados, esfaqueados, perfurados por lanças, devorados por leões, foram expulsos de cidades, foram odiados por milhares de pessoas, muitos dos líderes religiosos, que só queriam público, e quando viram homens simples sem estudos pregando a verdade, então os fariseus inventaram mentiras a respeito de Yahshua e dos apóstolos, que promoveu uma gigantesca perseguição. Mas por mais que houvesse perseguição e sofrimento, a mensagem estava sendo levada. E a semente estava sendo plantada nos corações sedentos pela verdadeira vida. Irmãos, aprendam a ser como a igreja primitiva era. Ele, quando ouviam as pregações, guardavam no íntimo do ser deles, e praticavam com coragem e ousadia, sem se deixar desviar por falsos pregadores, cheios de falsos estudos, pois a mensagem sempre foi simples e com amor. Ouça 1 Coríntios capítulo 13 versículos do 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, vocês em algum momento queriam voltar no tempo para corrigir algo de errado que tenha feito, né? Já imaginou você no futuro, diante do trono de Yahweh para ser julgado, querendo voltar no tempo para o dia de hoje, e dizer para você mesmo que mudasse sua forma de viver o mais rápido possível? Pois muitos lá na frente vão desejar voltar atrás para ter mais uma chance, mas não haverá mais chance, pois o tempo é hoje, meus irmãos. Já imaginou quantos morreram deixando para se arrepender amanhã, e não tiveram a oportunidade? Não. Deixe para amanhã o que se deve fazer hoje. Sua vida deve ser um instrumento nas mãos de Yahweh,
E quando você vive como o mundo buscando seus interesses próprios, você fazendo a vontade do reino de Satanás, se deixando guiar por desejos egoístas. Ouça Romanos capítulo 2 versículos 12 ao 14, se você peca sem saber, Iau leva isso em consideração. Mas, se você peca de modo consciente, a história é outra. O mero ato de ouvir a lei de Iau é perda de tempo se você não faz o que ele manda. Praticar, não apenas ouvir, é que faz diferença para Iau. Isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não deem oportunidade ao pecado, não deem a ele nenhuma chance. Evitem até as mínimas coisas que estejam ligadas com o antigo modo de viver. Abracem de todo o coração e em tempo integral o modo de Iau agir. Lembrem-se de que vocês foram ressuscitados. O pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sob a velha tirania, estão vivendo na liberdade de Iau. Não devemos dar brecha nenhuma para o pecado, pois o que adianta ouvir a mensagem e não quer mudar de vida? Vocês acham que chorar e se emocionar adianta de algo? Fazem ideia de quantos chegam chorando com anseio, mas logo em seguida o diabo e coloca eles em aflição para tirar deles a semente do evangelho, e muitos desanimam e se revoltam contra os seguidores de Yahushua. Saibam, irmãos, não vale a pena só emocionar, tem que querer ter atitude e amor pelo Pai Celestial, para dobrar os joelhos e clamar a Yahu, para que ele te ajude a fazer a vontade dele, e não sua própria, para que possa resistir às armadilhas dos demônios, e que venha a estar firme como servo bom e fiel. Muitos acham lindo ver e ouvir sobre a vida dos apóstolos e seguidores de Yahushua, mas será que você sabe que hoje ainda há pessoas vivendo como eles? Sim, tem, mas poucos suportam viver como eles viveram, porque tem gente que quer agradar a todo mundo, tem gente que quer estar com um pé na verdade e outro pé na mentira, mesmo sabendo que não devemos estar juntos de má companhia, até porque tem bilhões de pessoas que não têm ouvidos para ouvir a mensagem. Se os irmãos querem ser redimidos, mudem a maneira de viver, abandonem tudo que o mundo ensinou a vocês, e aprenda agindo em cada atitude como Yahushua. Não idolatre a ninguém nesta terra, até mesmo nos que trazemos a mensagem do Evangelho, pois nada somos homens como vocês. Se a mensagem está chegando até você hoje, devemos dar honra e glória a Yahu, pois Ele quer você, Ele quer lhe torna filho dele, e como filhos dele devemos viver como Yahushua, o primogênito entre muitos irmãos, viveu para nós dar exemplo. Agora saiba, irmãos, os demônios vão atacar e usar pessoas de perto e de longe, para tentar frustrar você e lhe distanciar de Yahu, mas você deve conservar dentro de si o amor e a fé, sem se deixar ficar morno, sendo perseverante e praticante de uma conduta íntegra. Seguir os passos de Yahushua exige renúncia e santidade, ou seja, devemos ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca, para não matarmos ninguém espiritualmente, pois quando diz não matar, também significa não apenas morte física, mas também morte espiritual. Cabe a nós termos prudência e zelo ao falar com as ovelhas e prudencia, pois seremos confrontados por cobras humanas, pois há muitos falsos obreiros, muitos falsos irmãos, que são usados pelo diabo para confortar as ovelhas no pecado e entreter elas com falsos ensinamentos e estudos desnecessários, onde não falam nada sobre a conduta correta a se viver. Muitos têm medo de seguir a vontade do Pai para não ser julgado, mas Yahushua diz em Lucas capítulo 14 versículo 26 e 27, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar o seu madeiro e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, mais vale obedecer a Yahu do que aos homens, e quem escolhe agradar aos parentes e amigos, ao invés de seguir o Evangelho, estará negando o Messias. Claro, você passará por muitas aflições, mas se você se entregar para ser moldado às características de Yahushua, será mais fácil. Prefira dar honra ao invés de querer receber, por mais que tenha aflições nesta terra, se alegre Yahu, pois quanto mais pedradas você receber por viver o Evangelho, você estará juntando tesouros no sal e transmitindo a luz de Yahushua para os que estão perdidos nas trevas deste mundo. Faça tudo com humildade, deixando claro que o foco é Yahushua, e não você, e se alguém inventar mentiras sobre você, não vá discutir ou brigar, apenas continue sendo um discípulo de Yahushua. Aproveite enquanto há tempo, não volte para a
lama que o mundo e as religiões te oferecem. Ainda que você seja desprezado por todos, prefira isso, mas sendo amado por Ial e por Yalcha. Está perto do fim, os sinais estão pelo mundo, agora cabe a você agir como igreja de Yalcha, orando em secreto, praticando a caridade em secreto, fazendo o bem, perdoando infinitamente, e aprendendo do zero, como uma criança sem medo do que vier pela frente, e se preciso for ser um mártires, sem negar o amor e fé genuína, e dessa forma sua vida mudará, e você saberá o que significa seguir a Yalcha de verdade, e levar o Evangelho com a própria vida.